Atenção, emissoras da Rede Globo. 5 segundos para o próximo programa. Segunda edição. Oferecimento Vena Veículos. O único revendedor Mitsubishi autorizado no estado. Importado com garantia. Só na Vena. Boa noite. A recessão econômica obriga o Espírito Santo a cortar 77% dos investimentos previstos para este ano. Poderão ficar sem dinheiro projetos importantes, como, por exemplo, o Transcol da Saúde e o combate à criminalidade. Para decidir o que cortar e estabelecer as prioridades para o segundo semestre, o governador Albino Azeredo passará o dia amanhã reunido com todo o secretariado. A repórter Patrícia Mosé tem mais detalhes. O planejamento estratégico para o segundo semestre será discutido somente entre o governador, os secretários de Estado, os presidentes do Bandes e do Banestes e os diretores do DR e da CESAM. Esses 2 diretores foram os únicos escolhidos porque as áreas de saneamento e transporte acumulam um grande volume de investimentos. Essa reunião é uma espécie de prosseguimento das reuniões que aconteceram em janeiro, quando foram definidos os projetos prioritários. Agora será discutido o andamento desses projetos e analisada uma pesquisa de opinião sobre o governo feita em 20 municípios do estado. O secretário de Planejamento Estratégico do governo, Luiz Paulo Veloso Lucas, não quis adiantar o resultado da pesquisa, mas antecipou que o governo do estado passou no teste. Segundo ele, a administração conseguiu mais de 50% de aceitação. O secretário de Planejamento participa amanhã do Bom Dia Espírito Santo. Os professores do estado encontraram uma maneira bem humorada de protestar no clima das festas julinas. Eles montaram hoje à tarde um grande arraiá na Praça 8, no centro de Vitória. O arraiá foi bem concorrido e teve de tudo. Bolo de fubá, canjica, batida, pé de moleque e quentão. Teve também bazar, pescaria, bingo e muita música. As faixas de protesto misturavam-se às bandeirolas. A ideia era pressionar o governo do estado a melhorar a proposta feita à categoria. Mas o governo publicou hoje outra nota oficial nos jornais, confirmando que a proposta apresentada ao magistério é definitiva. Não há mais como avançar. Os professores do estado estão em greve há 53 dias. Nada muda na previsão do tempo. O dia amanhã vai continuar nublado com chuvas esparsas em todo o estado. A previsão do Departamento Nacional de Meteorologia. No norte do estado, dia encoberto, máxima de 26 e mínima de 15 graus. Na região serrana, dia também nublado, sujeito a chuvas, máxima de 23 e mínima de 14. No sul, as nuvens vão continuar encobrindo o sol, máxima de 24 e mínima de 15. E na Grande Vitória e Guarapari, dia nublado com chuvas esparsas, máxima de 25 e mínima de 17 graus. No próximo bloco, uma profissão que não se abala com a crise. Comunicado aos professores. Há mais de 50 dias, a greve dos professores do estado vem impedindo milhares de alunos de frequentarem as aulas. Durante este tempo, o governo do estado reuniu-se permanentemente com o magistério e apresentou 5 propostas salariais. Esse diálogo evoluiu para uma última proposta que, além de repor as perdas salariais ocorridas neste governo, ainda recupera algumas do governo anterior. Além disso, a proposta do governo supera o salário dos professores da rede pública do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e até mesmo o piso salarial dos professores da rede particular do Espírito Santo. O Estado atingiu o limite de sua capacidade financeira com esta proposta e a comunidade já cobra o fim da paralisação. Por isso, o governo volta a apelar à compreensão dos professores para que retornem às salas de aula, assegurando-se os avanços salariais conquistados. Leite Celita com a qualidade que você merece. Leite Celita informa. Cotação do café. Mercado do café em alta. Arábica 4 despolpado, bebida mole, 155 mil. Arábica 7, 138 mil. Conilon 7 com até 10% de broca, 108 mil. E o Conilon 7 com mais de 10% de broca, 98 mil cruzeiros. Polícia faz blitz em Ferro Velho para combater o roubo de carros. Só nos 6 primeiros meses deste ano já foram roubados 548 carros.
quase o dobro do que foi roubado no ano passado no mesmo período. A polícia acredita que muitos carros roubados estão sendo desmontados nos ferros velhos de oficinas clandestinas. Hoje de manhã, neste ferro velho em Ataíde, Vila Velha, a polícia encontrou várias irregularidades. Entre elas, um carro desmontado sem o chassi, o que é proibido. O proprietário do ferro velho não estava, mas vai ter que comparecer à polícia para dar explicações. Segundo os investigadores, com o número do chassi e a documentação, é muito fácil colocar o chassi em outro carro e vender as peças do veículo desmontado. Uma profissão que fatura alto, mesmo em tempo de crise. Tem despachante que consegue ganhar 10 milhões de cruzeiros em apenas um serviço. O preço cobrado pelos despachantes não tem limite. Tudo depende do andamento do serviço. Luiz Espíndola atende por mês até 40 pessoas e diz que esse número pode crescer ainda mais porque a quantidade de documentos exigidos pelos órgãos públicos aumenta todo dia. A Caixa Econômica Federal chega a pedir 7 certidões para um único processo. Certidões que são conseguidas em vários cartórios diferentes. O DPU, Departamento do Patrimônio da União, é considerado o órgão mais difícil para se conseguir resolver um problema. É aqui, por exemplo, que são legalizados os terrenos de marinha. Segundo os despachantes, são tantos os documentos exigidos pelo órgão que um processo simples pode demorar até um mês para ficar pronto. Se for complicado, o processo pode levar até 4 meses para ser concluído. E uma pessoa comum, sem conhecer a burocracia do órgão, pode gastar o dobro do tempo para conseguir o que quer. Mas na opinião desse despachante, muitas pessoas são mesmo acomodadas. Preferem pagar para não ter trabalho. Graças ao comodismo das pessoas, em um único processo, José Alcino ganhou 10 milhões de cruzeiros. Ele, que é despachante há apenas um ano, já montou esse escritório, contratou 4 funcionários e comprou um computador. O despachante tem o conhecimento, sabe onde procurar e sabe onde fazer. E o cliente, por uma desinformação qualquer, ou pela própria estrutura do país, não tem esse conhecimento. Outras notícias depois dos comerciais. Nacional, campeão dos vestibulares, o curso que mais aprovou na UFES. Primeiro e segundo lugar geral e mais 16 primeiros lugares. Garanta sua vaga na universidade. Intensivo Nacional. Dentro de instantes, Jornal Nacional. Esquenta a sucessão municipal em Vitória. O prefeito Vitor Buarque disse que é fiel à política partidária do PT, mas que não vai pedir votos para o candidato João Carlos Coser. Num artigo publicado hoje no jornal A Gazeta, com o título "E agora, João?", o prefeito argumenta que voto não se transfere, se conquista. No artigo, o prefeito Vitor Buarque mostra que não está disposto a engolir calado a coligação do PT com o PDT. Num trecho do artigo, o prefeito diz: "Este é o momento do PT fazer a sua crítica e a sua autocrítica sob o risco de vender para a opinião pública gato por lebre." No outro trecho, Vitor Buarque ressalta: "Se estes candidatos participaram ativamente da administração municipal, ajudando a construir o chamado modo petista de governar, já será meio caminho andado. Se o candidato não tiver o que mostrar, vai ter que gastar muita sola de sapato, saliva e fosfato para atingir o coração e a mente do eleitor." Finalizando o texto, o prefeito Vitor Buarque arremata: "Voto não se transfere, voto se conquista." Hoje de manhã, no Bom Dia Espírito Santo, Vitor Buarque garantiu que é fiel à política partidária do PT, mas que não pode defender grupos políticos contrários que foram oposição à administração. Eu não vou fazer campanha de nenhum outro candidato de outro partido político, por uma questão de fidelidade partidária. E quando eu digo fidelidade partidária, não é fidelidade a esse ou aquele grupo político. Porque se existe um projeto político que é diferente do meu, eu não posso defender esse projeto político. Apesar das divergências políticas, o candidato do PT, João Carlos Coser, acredita que o prefeito Vitor Buarque vai participar da campanha dele. Vamos fazer desse período eleitoral um período de reflexão com o conjunto da sociedade. O Vitor é uma pessoa importante nesse processo porque ele é o prefeito e ele representa essa administração
que foi construída com a participação e a presença de muitos companheiros do PT, inclusive de vários grupos do próprio partido. Se ele realmente não der o apoio que o senhor precisa? Nós vamos fazer a campanha com todos os militantes do PT, dos outros partidos vamos disputar com naturalidade. Agora, eu acredito que o companheiro Vitor participará dessa campanha. O governador Albino Azeredo disse hoje de manhã que só vai anunciar os nomes dos candidatos que apoiará nas eleições em todo o estado dentro de 2 dias. Por enquanto, o assunto é segredo. Eu falo depois de fazer uma avaliação global. Tu não avaliaria nem a posição do prefeito Vitor Boas? Sobre sucessão, daqui é uma avaliação global. Quando isso, governador? Eu pretendo fazê-la nas próximas 48 horas. Também o vice-governador adotou a política do suspense. Adelson Salvador ainda não definiu qual candidato vai apoiar oficialmente em Vitória. A simpatia pessoal dele continua sendo pelo candidato Paulo Artung, do PSDB. Entendo que a formação do deputado Paulo Artung, o seu posicionamento, o tratamento que ele tem dado às entidades de classe, à sociedade organizada, credencia ele ser o prefeito da capital. Porém, eu não estou naturalmente ainda me posicionando, já que estou fazendo um estudo amplo de todas as candidaturas do Estado do Espírito Santo. Boa noite. Rede Gazeta de Comunicações, Nova Venécia, Canal 10. A seguir, Jornal Nacional. Logo após, Pedra sobre Pedra. Segunda edição. Oferecimento Vena Veículos. O único revendedor Mitsubishi autorizado no estado. Importado com garantia. Só na Vena.